E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou calcular uma área de uma região usando uma integral de linha. Ou seja, eu vou usar a informação só do perímetro para achar a área da região. Vamos lá pro problema? Nosso problema é bem fácil de enunciar hoje. O que a gente quer é calcular a área abaixo do traço da cicloide. Então eu dei a cicloide aí, com parametrização x de t igual a t menos seno, y de t igual a 1 menos cosseno, com t variando entre 0 e 2π. Então, vamos ver o que a gente tem e o que a gente precisa fazer aqui. O que é a cicloide? A cicloide ela é obtida da seguinte maneira. Eu pego um círculo aqui de raio 1, pode ser de raio qualquer, mas nesse caso é um círculo de raio 1. Marco essa bolinha aqui, que está exatamente na origem, entre o eixo x e y. E eu vou fazer o seguinte, eu vou girar essa bola, vou empurrar essa bola para a direita, tá? De tal forma que ela vai rodar sem deslizar. Quando eu faço isso, ela traça essa curva que está aqui em rosa. Essa curva em rosa aqui é o que a gente chama de uma cicloide. E o que a gente quer, na verdade, é a área abaixo do gráfico aqui dessa curva. Tá? Então o problema geométrico é relativamente simples, que a gente quer a área abaixo da curva, nesse caso aí. Esse tamanho aqui, da origem até o ponto lá do final, corresponde a uma volta completa no círculo, é o perímetro do círculo, né? Como esse círculo é um círculo de raio 1, ele dá 2π, e o que a gente precisa fazer é calcular, então, é a área de 0 até 2π aí dessa função. Como que a gente vai fazer isso? Usando uma integral de linha. Então, para a gente usar uma integral de linha, o que a gente precisa fazer é o seguinte. Vamos pegar aqui ó, um domínio D, que ele é dado por uma curva C que está orientada no sentido anti-horário. Pelo teorema de Green, a integral dentro desse domínio ele é a integral de dq dx menos dp dy dA para um campo vetorial qualquer, tá? P e Q, que ele é dado então por isso aqui. Então essa integral de linha aqui, ó, sobre a curva C, ela corresponde à integral dupla em todo dentro desse domínio aí de dq dx menos dp dy. Isso é o teorema de Green, tá? Então isso aqui é o teorema de Green. Para a gente deixar anotadinho aqui. Ótimo. Só que eu quero calcular uma área. Para a gente conseguir calcular uma área dentro de uma região, todo esse número que está aqui entre parênteses, dado pelo teorema de Green, tem que ser exatamente igual a 1. Ou seja, eu preciso escolher, na verdade, um P e um Q apropriado para fazer esse negócio aí dar 1. E aí, então, a escolha padrão que se usa, tá? Não que seja única, mas uma escolha que é comum, é a gente escolher o P igual a menos y sobre 2 e o Q igual a x sobre 2. Vinícius, eu poderia fazer uma outra escolha diferente dessa? Pode. Você pode fazer várias diferentes e ainda assim vai dar certo. Então, nesse caso, se a gente escolher P igual a menos y sobre 2 e o Q igual a x sobre 2, a gente vê, então, que o dq dx menos dp dy vai ser igual a meio menos meio, que claramente dá igual a 1. Ou seja, a minha conclusão é, usando o teorema de Green, a área da região D ali de dado, ela na verdade é metade da integral de linha, dando a volta completa aqui, de menos y dx mais x dy. Então o que a gente vai fazer é usar essa informação de que eu posso calcular a área usando essa integral de linha para calcular a área que eu desejo abaixo do gráfico ali do traço da cicloide. Perfeito? Vamos voltar para o desenho da cicloide aqui rapidamente. Voltar para o desenho da cicloide e olhar aqui para a parametrização da cicloide que já nos foi dada. Então, vamos ver aqui qual que é a parametrização, como que teria que ser a parametrização. Primeiro que a cicloide já foi dada a parametrização, né? Então essa aqui é a parametrização da cicloide. Nesse caso, o t pertence de 0 até 2π, tá? Então o t varia de 0 até 2π, que ele vai aqui do comecinho até aqui no final. Então 0 até 2π faz isso. E aí eu preciso orientar essa curva no sentido anti-horário. E aí a gente tem a nossa primeira observação aqui. A parametrização que nos foi dada, ela não está, a parametrização da cicloide que nos foi dada, ela não está no sentido anti-horário.
Então vamos guardar essa informação que a gente vai precisar dela logo em seguida. Beleza. Eu preciso calcular então a área. A área é dada por essa fórmula aí. Eu tenho já a parametrização da parte de cima da cicloide. Eu não tenho da de baixo. Vamos fazer então aqui. A curva total, C, no nosso caso, ela é dividida em dois pedaços, o C1 e o C2. Vamos chamar o C1 da cicloide, tá? E a C2 é a reta. Que reta é essa? É a reta que está sobre o eixo X. Como que eu posso parametrizar essa reta que está sobre o eixo X? Então vamos começar com a parametrização da reta aqui. Então a reta, ela pode ser simplesmente parametrizada como sendo TI mais 0J. E esse T, com T variando aqui de 0 até 2π. Dá para ver no desenho que o comprimento é 2π, então T varia de 0 até 2π. Então essa parametrização vai pegar aquela reta ali sobre o eixo X. Maravilha. Se esse é o R', a derivada dele vai ser I. E aí o ótimo a gente já vai ver que a integral sobre essa curva vai dar zero. Já já a gente vê isso aqui. E a segunda, que é a cicloide, a parametrização, que eu vou chamar aqui de S de T, ela é T menos seno de TI mais 1 menos o cosseno de T, J com T pertencente aqui de 0 até 2π. E aí o S', porque a gente vai precisar dele, ele é na verdade 1 menos cosseno de T e mais a derivada de 1 menos o cosseno, que vai dar mais seno de T mais seno de TJ. Beleza? E aí, a área que eu quero calcular, vamos lá, a área que eu quero calcular, embaixo da cicloide, ela é metade da integral na curva no sentido anti-horário de menos y dx mais x dy, que na verdade tenho que dividir em duas partes, que é uma integral na curva C1 mais a metade dessa integral na curva C2. É a mesma integral, né? Deixa eu escrever aqui para não ficar confuso. Então vai ser a integral em menos y dx mais x dy mais metade da integral em C2 de menos y dx mais x dy. Isso aqui é a reta, isso aqui é sobre a reta, isso aqui é sobre a cicloide. Aqui a gente tem que agora observar duas coisas importantes. Primeiro, quanto que dá essa integral sobre a reta? Vamos olhar para essa integral sobre a reta aqui. Ó. Integral sobre a reta, C2, menos y dx mais x dy. Isso é a integral de 0 até 2π de menos y, no caso o y é 0, como a gente já tinha visto, menos 0 vezes o dx é esse cara aqui, que é 1, mais o x, que é t, vezes a derivada do y com relação a t, mas se o y a t, a derivada dele é 0, ou seja, essa integral dá 0 e eu não tenho nada para fazer. Então essa integral toda aqui é 0. Beleza? O nosso trabalho reside então todo na integral da cicloide. E aí agora vem a nossa segunda observação, que é a seguinte. Para resolver essa integral da cicloide, a parametrização ela tem que estar no sentido oposto a que a minha parametrização está. Como que eu sei que essa minha parametrização está no sentido oposto? Tem várias formas, mas uma delas é verificar, por exemplo, que essa função aqui, ó, que eu vou marcar de laranja, essa função aqui, ó, ela é crescente. Se eu observar que essa função é crescente com o tempo, significa que ela está indo para a direita. Isso é fácil, na verdade. Como que eu verifico que essa função é crescente? Basta eu derivar essa função. Observe que eu tenho a derivada dela aqui, e a derivada dela indica que ela é maior ou igual a zero. Se ela é maior ou igual a zero, significa que ela é não decrescente. Ou, para simplificar a nossa notação, posso dizer que ela é crescente. Ótimo, pronto. Significa, então, que como a orientação padrão é no sentido oposto, e a minha orientação é no sentido contrário, eu vou ter que fazer o seguinte, para usar essa parametrização dada, eu vou ter que inverter o sinal da integral, beleza? E aí o que a gente vai obter é o seguinte, a área, na verdade, ela é menos a metade da integral de 0 até 2π, de 0 até 2π, vamos pegar os detalhes aqui, de menos y, né?
Então é menos 1 menos o cosseno de t, vezes o dx é 1 menos o cosseno de t, mais o x, que é t menos seno de t, vezes o dy, que é seno de t. Então o que a gente tem que fazer é menos essa integral aí, porque é menos essa integral por causa da orientação da minha curva ali. Perfeito? Pronto, agora é só resolver essa integral e essa integral vai dar o resultado que a gente precisa. E nesse caso não é tão difícil assim de resolver. Vamos só simplificar aqui o que dá para simplificar. Então aqui vai ficar menos 1 menos o cosseno de t ao quadrado, mais t seno de t, menos seno ao quadrado de t, dt. Eu vou abrir esse quadrado perfeito que está aqui, tá? Esse quadrado perfeito eu vou abrir, então vai ficar menos meio da integral de 0 até 2π de, já vou colocar o resultado direto, 2 cosseno de t, menos 1, menos o cosseno ao quadrado de t, mais t seno de t, menos seno ao quadrado de t. Isso aqui vai dar uma ligeira simplificada, porque eu tenho menos o cosseno e menos o seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dá menos 1. Então isso aqui vai ficar menos meio da integral de 0 até 2π de 2 cosseno de t, menos 2 mais t seno de t, dt. Essa integral do cosseno é ok, a integral do 2 é ok. Essa integral dá um pouquinho de trabalho, na verdade ela é bem rápida, mas eu preciso fazer ela usando integral por partes. Vamos só achar a primitiva dela rapidinho aqui no cantinho, depois a gente volta. Então, a integral de t seno de t, dt, posso usar a integral por partes. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, de f', enquanto esse cara aqui eu vou chamar de g. E aí pela integral por partes, o que eu tenho é f vezes g, menos a integral de g'f, e aí eu posso colocar aqui os meus modelos. Ó. Se o f' é seno, qual a função que eu derivo que dá o seno? Menos o cosseno. Então fica menos t cosseno t, que é f vezes g, menos a integral de g'f. G', derivada do g, é 1, então g' é 1, e o f a gente já achou, é menos o cosseno de t, dt. Nesse caso, então, fica menos t cosseno de t, mais integral de cosseno, vai ficar aqui mais seno de t, mais constante. Então, eu já tenho a primitiva aqui, posso usar ela direto. Então, é menos t cosseno t mais seno t mais constante. E aqui, ó, tranquilo. Isso aqui, então, vai ficar menos meio da integral de 0 até 2π de... Na verdade, eu posso integrar direto aqui, né? Vamos integrar direto. Então, vai ficar, qual a função que eu tenho, que eu derivo que dá o cosseno? É o seno, então é 2 seno de t, menos 2t, e aqui menos t, cosseno t mais seno de t, com t variando de 0 até 2π. Vou apagar esse negócio aqui que eu não preciso mais dele. E aí, no zero, dá todo mundo zero aí, ó. No zero, esse é zero, esse é zero, esse aqui é zero e esse é zero. E no 2π, esse cara é zero sempre, esse cara é zero sempre. Só sobra esses dois aqui, ó. Então, no 2π vai ficar menos meio de menos 4π menos 2π, que vai dar 3π. E essa é a resposta. Não sei se vocês se lembram, eu acho até que eu já fiz isso em algum vídeo do passado, mas a área abaixo do gráfico da cicloide, ele é 3 vezes a área do círculo que gera a cicloide. Como o círculo é de raio 1 e a área do círculo de raio 1 é π, então dá 3π. Beleza? Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal e até a próxima.